Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início à nossa segunda aula de bioética. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Coloquei aqui algumas imagens para que a gente possa iniciar a aula de hoje, né? Essas imagens, elas são relativamente comuns dentro do cotidiano do atendimento médico hospitalar. São imagens que vão ser vivenciadas por nós muitas vezes, dependendo da onde a gente trabalha, em atendimento de emergência, urgência e emergência, vai fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, vão estar introduzidas dentro da nossa rotina, né? E sempre quando a gente tem a visualização dessas imagens, só com as imagens em si, a gente sempre tem várias interpretações do que a gente está vendo, né? Cada pessoa vai interpretar o que a gente está vendo de uma forma diferente. E muitas das vezes, as pessoas que não estão em contato com o ambiente, né, representado pelas fotos aqui, elas encaram as fotos de uma forma totalmente não condizente com a realidade. Nem sempre o fato dessas imagens transmitirem uma visão caótica de tudo que está acontecendo pode ser uma estrutura totalmente desorganizada, tá? Às vezes é uma visão caótica, porque às vezes um atendimento de emergência de um hospital de grande porte é caótico. É caótico, mas funciona, mas flui, tá? Então, por exemplo, às vezes o paciente, nossa, hoje está muito cheio, e você escuta aquilo e olha para os corredores, não, até que nem está tanto, porque para você já é mais rotineiro, né? Nem está tão cheio assim, e para o paciente que não está habituado, é o caos total, tá? Quando a gente visualiza essas imagens, a gente dramatiza todas essas situações, né? Espera demasiada, atendimento ineficiente, falta de material, falta de insumos, falta de estrutura e por aí vai, tá? Já trabalhei em um hospital que o esparadrapo sumia, nunca tinha esparadrapo. Já trabalhei em hospital que o esparadrapo ficava acorrentado em algum lugar para que ele não sumisse. E não eram os pacientes que levavam o esparadrapo para casa. Já trabalhei em um hospital em que toda vez que você precisava de uma luva de procedimentos, você precisa ir até o posto ou a central da farmácia, solicitar a quantidade de luvas que você ia precisar, assinar o livro retirando as luvas que você ia precisar. E os pacientes não têm acesso à luva, os acompanhantes não têm acesso a luvas, tá? Então, a gente tem um monte de gente para culpar, a gente tem um monte de estrutura ineficiente para responsabilizar, mas às vezes nós mesmos fazemos parte dos fundamentos dessa falta de estrutura, dessa falta de organização, dessa falta de produtos, falta de insumos, falta de material. Ah, mas é só um rolinho de esparadrapo, nem vai fazer falta. Isso se deve ao momento histórico-social de transformação que vive o mundo ocidental de substituição de tradicionais valores éticos e sociais. Na atualidade, vivenciamos uma sociedade pluralista, onde coexistem diferentes compreensões e interpretações sobre os princípios e valores éticos e sociais, e não se aceita a existência de deveres e princípios absolutos como outrora. Numa mesma imagem, a gente tem duas esferas totalmente diferentes, né? Não há um conceito único sobre o que seja ética.
o conceito por todos os que se dedicam ao estudo do tema. Existem vários entendimentos sobre o seu significado, quando se observa por sua origem semântica se equivale à moral. O termo moral deriva do latim mos ou mores, significando costumes, conduta de vida. Refere-se às regras de conduta humana no cotidiano. O termo ética se equivale etimologicamente à moral, pois provém do grego ethos, que também significa caráter, modo de ser, costumes e conduta de vida. Aqui a gente tem uma imagem de uma cremação de corpos realizada na Índia, em que é feita na margem de um rio que tem lá chamado Ganges, que se você for ver fora do que foi mostrado pra gente na novela, se você for olhar mesmo como é mesmo, pra mim foi bem assustador. O que pra eles é normal, rotineiro, tradicional, dia a dia. Pra mim foi assustador. A forma com que eles lidam, assim, normal, como eles estão aqui. E o rio é onde eles tomam banho, onde eles lavam roupa, onde eles pegam água para fazer comida. É o mesmo rio onde eles jogam os cadáveres, onde eles jogam lixo, onde acontece tudo. Mas é aquela situação que a gente sempre tem, né? É a rotina deles, é a estrutura deles, eles foram criados assim, o ambiente onde eles vivem transferiu essas informações para eles dessa forma e eles foram levando essas informações no seu crescimento, seu desenvolvimento e passam essa estrutura para os seus descendentes. Então, o que para a gente é totalmente assustador e inaceitável, eu achei inacreditável. A uns 50 metros, as crianças tomando banho e os corpos sendo jogados, cremados, jogados dentro do rio, e a 50 metros as crianças tomando banho, mas a 100 metros as mulheres lavando roupa, super normal. Os significados da morte, né? Para cada centro estrutural de religião, de convívio, a gente vai ter uma visibilidade diferenciada em relação tanto a como se lida em relação a ela, como ela pode ser explicada, como a cultura de cada local encara a morte. Então, a gente tem as situações, por exemplo, do paciente em que está internado, que a gente, dentro dos nossos conhecimentos como profissional de saúde, a gente sabe que já foram extinguidas todas as possibilidades de reverter o quadro do paciente, mas dentro das crenças familiares do paciente e das pessoas do seu meio de convivência, aquela situação toda é encarada de uma forma totalmente diferente da minha forma de ver aquela situação, tá? Então, a minha verdade é a minha verdade e ela não pode ser imposta por eu acreditá-la como verdade, né? Então, a gente tem esses questionamentos de forma muito comum no nosso dia a dia, né? Porque cada pessoa tem a sua forma de vivenciar cada situação. Aí eu coloquei aqui as rezas, né? Que dentro de cada cultura a gente vai ter as formas diferentes de crença, né? De cada pessoa, né? De forma individual. E elas devem ser respeitadas de forma muito fiel. A fé de cada um deve ser respeitada de forma muito, muito fervorosa, né? Eu nunca
nunca vou esquecer uma das primeiras situações que hoje em dia a gente chama de intolerância religiosa, mas que na época em que eu presenciei essa situação não tinha nem nome. Nunca tinha escutado ninguém chamar isso por nome. Em que eu vi um profissional do meu setor, relativamente um colega de trabalho, uma pessoa muito amorosa, muito caridosa, muito calorosa, mas uma pessoa que eu nunca tinha reparado que ela só era tudo isso com seus iguais, né? Com as pessoas do mesmo ciclo de convívio. E que quando foi uma situação em que essa pessoa era mais velha, eu era um profissional mais novo na casa, mais novo em idade, então eu era o famoso recruta. Então tinham alguns procedimentos, alguns exames, alguns atendimentos que eram transferidos para mim, mas era em função do recruta, né? Então o recruta não questionava. Então eu nunca questionei. Mas um dia essa colega de trabalho deixou escapar, porque eu estava envolvida num outro procedimento e estava literalmente atrasando o atendimento que seria transferido para mim. Então eu escutei ela dizer que ela trocava comigo o atendimento que eu estava fazendo para que eu pudesse atender esse outro paciente. Então eu achei que era um procedimento cirúrgico de 24 horas de duração para poder trocar um pelo outro, né? E quando eu cheguei lá era um exame muito mais simples do que o exame que eu estava realizando anteriormente. Então eu fiquei encucada é a palavra. Eu fiquei encucada de por que trocar um procedimento mais fácil por um procedimento mais difícil. E comecei a tentar descobrir por que foi feita essa troca, que não foi vantagem nenhuma para ela trocar. Aí não conseguia descobrir por que foi feita a troca. E durante uma conversa foi dito para mim da forma mais natural do mundo que ela trocou de exame comigo, né? Trocou de atendimento de paciente comigo, porque ela não colocava as mãos em paciente de religião X. Na hora, eu mal consegui engolir minha saliva, porque eu fui criada num ambiente onde isso não existe, né? Onde pessoas são pessoas e ponto. E foi a primeira vez em que eu tive contato com um profissional da área da saúde agindo e falando esse tipo de coisa. Eu era mega recém-formada, eu era recruta. E eu achei inacreditável que um profissional da área da saúde pudesse dizer que não encostava as mãos em um paciente X porque ele era de religião Y. Porque na minha cabeça, o que pode ter de mal em encostar a mão no paciente? E aí depois disso eu comecei a literalmente escutar cada passo que aquela criatura dava. Continuava sendo uma pessoa super amorosa, super amiga, todo mundo adorava, todo mundo amava, mas eu já olhava para ela de uma forma totalmente diferente. E comecei a perceber que aquilo realmente era o dia a dia dela. Ela escolhia os atendimentos baseados nas características do paciente. Se o paciente tivesse qualquer traço religioso que fosse visível, ele era simplesmente descartável para o atendimento. E ele ficava lá na pilha do recruta, que no caso era eu, e o paciente nunca percebia que era aquilo, porque na rotina do atendimento você vai chamando, ainda mais quando tem mais de um profissional realizando uma mesma função, você vai chamando os pacientes para atendimento, os pacientes vão sendo atendidos e demorou mais, demorou menos, ele nem se liga muito nisso. Mas eu prestei muita atenção em todos os anos em que eu trabalhei com ela, que não foram poucos, e como ela pregava uma filosofia religiosa que ela não vivia de forma nenhuma. Porque se ela conseguia ter esse nível de preconceito de não botar a mão em um paciente de outra religião,
como é que pregava o amor ao próximo, etc, etc, etc. Né? E eu nunca mais esqueci aquilo. De contar a história para vocês aqui, eu lembro dela falando para mim que ela não tinha feito o exame da paciente porque ela não colocava a mão em paciente da religião X. Pode parecer inacreditável. Isso aconteceu há mais de 10 anos atrás, não vamos prender a data que não há necessidade. Mas, hoje em dia, a intolerância religiosa tem nome e é bem mais vivenciada de forma a vamos resolver esse problema. Mas eu percebi nessa época que era um problema crítico, um problema muito crítico. Porque se o paciente desse o azar de todos os profissionais que estavam de plantão naquele dia pensarem da mesma forma que aquela criatura horrenda pensava, ele ia para casa sem receber atendimento. E não é isso que a gente prega, não é isso que a gente jura quando a gente faz o juramento lá, quando a gente se forma, não é isso que a gente jura. E isso acontece. Isso acontece. Acontece bastante. Violência é uma situação muito delicada que a gente vai ter dentro do atendimento, tá? Depois de um tempo a gente aprende a perceber certas características. A gente tem diversas situações. A gente tem situação da paciente feminina agredida que vem trazida pelo agressor para realizar os exames e vai voltar para casa com o agressor. A gente sente ódio, a gente sente revolta, a gente sente tudo que a gente imagina, mas nem sempre a gente pode fazer alguma coisa para ajudar. A gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. A gente tem as situações da criança, que quando a gente vai fazer atendimento, a gente percebe características, como por exemplo, já aconteceu comigo de eu perceber que a criança estava com as costas toda queimada de cigarro. E quando foi perguntada, a criança confirmou. E a mãe estava sentadinha na sala de espera, aguardando para levar a criança para casa. A criança tinha caído e conforme eu fui fazendo o atendimento, eu levantei a blusinha e na verdade eu percebi que estava muito apavorada, muito assustada e não tinha sido um tombo assim tão catastrófico para a criança estar assustada daquele jeito. Então eu comecei a olhar de forma mais detalhada. Devido ao dia a dia, a gente vai percebendo alguns gatilhos. E aí eu percebi isso, tá? Então eu acionei a assistente social para ver o que a assistente social poderia fazer, porque no caso a mãe estava na sala de espera aguardando. E a assistente social tomou as providências que precisavam ser tomadas. Eu não tenho o hábito de acompanhar as resoluções do caso, porque eu fico muito frustrada quando não dá em nada, então eu prefiro não acompanhar. Eu passo para quem é de direito e, se tudo correr bem, as situações vão ser resolvidas. E também tem um caso que não aparece aqui, mas é um caso também que eu gostaria de relatar, que faz parte do dia a dia, que eu tinha uma paciente, né, transferindo a agressão para o outro lado, transferindo a violência e a intolerância para o outro lado. Eu tinha uma paciente que fazia acompanhamento no nosso hospital, e nessa época no meu setor éramos 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres. E eu era um pouco mais clara e os outros eram todos negros. E essa paciente pedia para ser atendida comigo e eu nunca questionei o porquê. Eu não vi maldade em questionar porquê. E um dia eu estava em procedimento de centro cirúrgico e a cirurgia atrasou e eu ia demorar para descer. E então ela foi atendida por um colega que estava disponível. No mês seguinte, que ela veio realizar os procedimentos do acompanhamento, ela veio brigar comigo e questionar por que ela não avisou, por que eu não avisei a ela que eu iria demorar, que ela esperaria eu voltar, que isso não acontecesse de novo, que quando eu fosse me atrasar eu avisar, que ela ficaria esperando ou retornaria no próximo plantão,
porque ela gostava de fazer exame comigo. Aí eu rebati de forma bem singela de que sempre tem alguém lá que possa fazer o exame, não tem necessidade dela ficar obrigatoriamente esperando até eu terminar a cirurgia para que eu possa realizar o procedimento ou retornar num outro dia, um outro colega pode fazer. E a resposta dela para mim era que ela não ia fazer exame com nenhum criolinho porque eles têm a mão muito suja. Se não fosse para esperar eu voltar, ela voltaria num outro dia, mas ela queria fazer o exame comigo porque eu lavo as mãos. E eu não sabia o que fazer. Porque isso não é justificativa para que eu não realize o exame dela, porque ela está lá como paciente, ela não está lá para ter a mesma visão de vida que eu tenho. Mas que eu não sentia nenhuma vontade de fazer mais nada para ela, eu não sentia. Mas é aquelas situações em que o paciente está lá no papel de paciente e você está lá no papel de profissional e é só esse o relacionamento que vocês têm. E ela ainda fez acompanhamento lá conosco por muitos e muitos anos e ainda bem que nenhum dos colegas ficou sabendo desse tipo de situação, porque eu não tive coragem de contar para ninguém. Mas ela continuou fazendo atendimento lá com a gente por muitos e muitos anos e ela só aceitava ser atendida por mim. E eu não tinha a menor vontade de atender ela, mas eu não estava lá para fazer nenhum tipo de julgamento em relação a nada. Eu estava lá para executar o que eu tenho que executar. É muito difícil, não vou dizer para vocês que é fácil não, porque a minha vontade, com perdão do termo, era, ainda bem que era no térreo, porque se fosse no segundo andar, talvez, se a janela não tivesse grade, eu não sei, né? A gente pensa em como ferir o código de ética das formas mais cruéis possíveis, mas a gente não está lá para isso. E a gente vai se adaptando a esse tipo de situação. Elas, assim, quando você tem noção do que é certo, né? Essas situações nunca são situações com as quais você se acostuma. Nunca são situações que você consegue ignorar. Toda vez que ela fazia exame uma vez por mês, toda vez que ela chegava lá para fazer exame, ela passava lá em frente ao setor, cheguei, tá? Tô te esperando. Eu já começava a ficar totalmente envolvida pelo ódio. Eu tinha raiva dela. Mas quando chegava na hora de atender, tratava secamente, porque esse tipo de raiva a gente não consegue fingir totalmente que ela não existe. A gente acaba ficando um pouco seco, mas tratava dentro do máximo possível que eu conseguia ter de educação com ela e fazia o que tinha que fazer para ela ir embora. Às vezes até eu passava lá na frente dos outros para poder, entre aspas, me livrar dela logo. Mas são situações de violência que você vivencia no seu dia a dia e são as situações que vão ser transferidas para dentro do ambiente de trabalho, porque as pessoas estão dentro de todos os ambientes, cada uma com as suas características, com as suas visões e com as suas noções do que é certo e o que é errado. Para ela estava falando da coisa mais natural do mundo. Estava assim, falando de um almoço de domingo com a família, uma coisa super, super normal, super simples. Mas para mim foi uma coisa que literalmente foi aquela facada no estômago em que ainda deu uma girada no punhal ainda para fazer bastante estrago, né? Tem diversas outras situações que aconteceram, que acontecem ainda, que você sempre vai ter algum profissional da área da saúde que vai ter alguma história para contar em relação a tudo que vocês possam imaginar, principalmente esses tipos de situações. A gente se adapta, mas a gente não se acostuma. Nesta pluralidade moral, a ética implica a opção, apesar de as duas palavras se identificarem quanto ao conteúdo originário. Foram progressivamente adquirindo diferentes significados e compreensões. Atualmente, distingue-se ética de moral, considerando-se que moral seja o conjunto de princípios, valores e normas que
que regulam a conduta humana em suas relações sociais, existentes em determinado momento histórico. Moral fala principalmente do coletivo e na sociedade contemporânea coexistem em um mesmo contexto social, diferente, morais fundadas em valores e princípios diferenciados. O que essa imagem traz para a gente a nível de certo e errado? Tem o pessoal que está tentando ficar quietinho, tentando não se envolver no que está acontecendo. Tem o pessoal que está tentando fugir do que está acontecendo. Tem o pessoal que está tentando acabar com o que está acontecendo. E se bobear nesse meio, tem pessoas que não sabem nem sequer o que está acontecendo, né? Quantas situações a gente visualiza dentro do transporte público que se enquadram dentro de tudo que pode existir do errado, né? Nosso dia a dia, né? Nossa rotina. Ir e vir do nosso trabalho. Individual, escolha ativa, requer adesão íntima da pessoa a valores, princípios e normas morais. É ligada intrinsecamente à noção da autonomia individual, visa a interioridade do ser humano, solicita convicções próprias que não podem ser impostas de fontes exteriores ao indivíduo. Assim sendo, cada pessoa é responsável por definir a sua ética. O que para a gente pode ser chocante, totalmente fora do comum, fora do normal, para outras pessoas é sua rotina. Tradições religiosas que são inaceitáveis para a gente dentro do nosso cotidiano. Ética é a forma de agir do indivíduo. Entre outras coisas, diz respeito a você e às consequências das suas atitudes e escolhas. A ética enquanto disciplina se refere à reflexão crítica sobre o comportamento humano. Reflexão que interpreta, discute e problematiza, investiga os valores, princípios e o comportamento moral à procura do bom, da boa vida, do bem-estar e não o que pode ser feito. É a procura das razões de fazer ou deixar de fazer algo, do que é bom, do que é mal, do justo e do injusto. Fala de motivação, resultados, ações, ideais, valores, princípios e objetivos. A ética pode ser considerada como uma questão de indagações e não de normatização do que é certo e do que é errado. Aí dentro da ética a gente tem, né, valores que definam o que quero, o que posso e o que devo. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo e nem tudo que eu devo eu quero. A abordagem ética contemporânea, diferente da ética tradicional, é fruto de uma sociedade secular democrática. Afasta-se das conotações das morais religiosas, apesar de ser campo de estudo e reflexão de inúmeros grupos. Constitui-se em uma ética pluralista que aceita a diversidade de enfoques, posturas e valores. A reflexão ética é necessariamente multiprofissional, relacionada aos diversos campos que atuam na saúde, nela participando ativamente filósofos, sociólogos, antropólogos, juristas, religiosos e etc. Sob perspectiva humanística, tende a ver o homem em sua globalidade, utiliza-se correntemente da linguagem. Pretende humanização dos serviços de saúde e sua garantia dos direitos dos cidadãos enquanto usuários deste serviço.
vamos falar mais sobre ética, né? A gente tem atualmente, dentro das imagens aqui, a gente consegue ter visualização de vários assuntos, vários temas diferentes do nosso dia a dia, notícias que a gente tem visto nos veículos de informação todo dia, em que a gente vê todos os tipos de coisas estranhas, absurdas, inacreditáveis e etc. E a gente passa a se questionar porque algumas coisas se tornaram tão comuns que já não chocam mais, entendeu? Já não assustam mais. E a gente já passou, mas nem é tão grave assim, né? Tem coisa muito pior por aí. Mas é uma situação muito delicada, né? Porque as coisas continuam acontecendo, as noções e os padrões, principalmente a nível de moral, cada vez mais baixos. E às vezes, dependendo do que eu acho normal, comum e eu faço prática disso, eu posso estar ferindo muito os princípios morais da outra pessoa. Então isso é muito delicado, é muito complicado, né? Ética e normas jurídicas. A regulação do convívio social, além da ética, faz através das normas jurídicas, leis e regulamentos, que apesar de também tratarem de matéria ética, possuem diferenças marcantes com as normas éticas morais. Estas possuem um campo de atuação muito mais amplo, adentrando em todas as esferas de relacionamento humano, o que não ocorre com as normas jurídicas. Enquanto o comportamento ético requer a adesão íntima do indivíduo, convicção pessoal, necessitando que os indivíduos harmonizem de forma livre e consciente seus interesses com os da coletividade, o direito não exige convicção pessoal às suas normas, pois elas são obrigatórias, impostas e comportam coerção estatal. Então, a gente tem as normas, né? O atendimento preferencial é um dos maiores exemplos, em que atualmente ela passou a ser obrigatória por lei, para ver se assim as pessoas passam a executar uma coisa que deveria ser obrigatória por ética, por respeito. Proibição de fumar passou a ser obrigatório, passou a ser lei, punível por multa. Aqui a gente tem uma imagem que eu coloquei para poder ilustrar a situação que a gente vai falar, né? Por exemplo, um veículo transportando uma carga, nesse caso é um ônibus de turismo, mas um veículo transportando uma carga que sofre um acidente e essa carga é saqueada. Não tem nem um mês, aconteceu de um veículo que estava sendo saqueado explodir e as pessoas que estavam em volta saqueando e tentando saquear ficaram gravemente feridas. Muitas pessoas. Já escutei histórias do veículo estar em prévias de continuar seu capotamento devido ao local onde ele estava e ele acabar acabar de capotar com as pessoas que estavam saqueando dentro. É uma situação horrível. Eu já vi um veículo sendo saqueado na estrada. É uma situação assustadora, dá medo do comportamento das pessoas. Você não consegue em momento nenhum imaginar que as pessoas que estão fazendo aquilo porque precisam muito do alimento que está naquele veículo. Você não consegue ver aquilo devido ao comportamento das pessoas que estão ali naquela situação. É uma coisa bem assustadora. E aí você vai ter aquele, mas foi ali saquear, tinha mais é que morrer mesmo no incêndio.
Aí você está querendo justificar uma falha ética com outra, né? As pessoas, hoje em dia, elas têm o hábito de estar como essas pessoas estão aqui em volta. Acontece uma situação de um acidente, acontece uma situação de um ferimento grave ou de uma outra coisa qualquer. Aqui as pessoas não chegam a estar não, mas às vezes está sendo prestado socorro e tem 40 pessoas em volta e 38 estão com o celular na mão filmando. Primeiro que é uma invasão de privacidade ao acidentado. É proibido a divulgação dessas imagens. Às vezes as pessoas que poderiam estar ligando para o socorro estavam com o celular gravando o acontecido. E é falta de sensibilidade, né? Às vezes, a gente tem visto muito na televisão, às vezes a pessoa poderia estar auxiliando no montante que envolve o atendimento, né? Não vou prestar primeiro socorro porque eu não tenho nenhuma noção de primeiro socorro, mas eu posso isolar uma área, eu posso auxiliar de alguma forma, eu posso simplesmente não atrapalhar. Então tem muitas coisas que podem ser feitas, né? E as pessoas estão super insensíveis. As pessoas estão... Essa semana eu recebi uma foto da moça, o rapaz tinha sido baleado, aqui perto de onde eu moro, o rapaz tinha sido baleado e a criaturinha, para mostrar a foto do cara que tinha sido baleado para ver se alguém conhecia, ela tirou uma selfie dela e o defunto lá atrás, que praticamente nem aparecia, só aparecia ela. Né? Então, sensibilidade passou longe. Ética e normas deontológicas. Também se faz necessária a distinção entre ética e deontologia. Essa última é a ciência dos deveres. Constitui-se um conjunto de normas que indicam como devem como devem se comportar indivíduos na qualidade de membros de determinado corpo socioprofissional. É denominada habitualmente de ética profissional. A deontologia diz que o deve ser e o que não pode ser. Suas normas começam frequentemente com o advérbio não, geralmente expressão proibição, impedimentos à ação dos profissionais. Por exemplo, artigo 27. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte. Artigo 28. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Então, dentro dos parâmetros, dos parâmetros éticos, morais instituídos na sociedade atual, existem os parâmetros que vão ser seguidos e os que não devem ser executados, tá? No Brasil, diversas categorias atuantes no campo da saúde estão submetidas às normas deontológicas, inscritas em seu código de ética. São normas que servem como padrão de conduta para os profissionais em suas relações com membros da própria categoria, com profissionais de outras categorias, com seus pacientes, clientes, famílias de pacientes, autoridades, poder judiciário, etc. A ética tem que ser executada, ela precisa ser executada dentro do dia a dia de todos nós. A balança fica muito desequilibrada, com 2 agindo de forma correta e 70, 80 sem se importar. Está muito desequilibrado isso aí. Diferente do que ocorre em outros países, como Estados Unidos, em saúde, pois estes não são obrigados a se filiarem às associações de classe que as emitem. No Brasil, as normas emanadas dos Conselhos de Ética Profissional têm poder coercivo. Estabelecem sanções, quando da sua violação, sanções garantidas pelo poder estatal, ou seja, são fiscalizadas, tá? Só que grande parte das categorias profissionais agem
em ação de fiscalização através de denúncias, porque as equipes não são extensas o suficiente para fazer de modo rotineiro as fiscalizações preventivas. Como as equipes são pequenas, elas agem só no esquema de denúncias, tá? As denúncias são sempre anônimas e os conselhos que fazem a fiscalização, eles necessitam muito dessa nova adaptação ao hábito de denunciar o que está errado, né? A gente está muito acostumado a deixar para lá, né? A não se envolver. Só que, às vezes, a gente não se envolve aqui, mas a gente vê o problema ficar gigantesco lá na frente. Então, nem sempre ignorar o problema vai fazer com que ele deixe de existir. Você já foi vítima de algum erro médico? Zona nebulosa entre a doença e a morte. Esse foi um caso que eu não sei se vocês lembram ou se vocês tiveram conhecimento, em que, ao invés de fazer a utilização do soro, o profissional inverteu as sondas e colocou a sonda com leite via venosa no bebê. E ele veio a óbito por causa disso. Existem vários casos de erro de procedimento, tá? A gente usa o termo erro médico, mas esse aqui, por exemplo, não foi um profissional médico que realizou, né, que cometeu. A gente tem até erros pequenininhos, por exemplo, chamei um paciente, Manuel da Nóbrega. Um senhor se levantou, eu realizei o exame. Quando eu terminei o exame, tinha um senhor parado na porta e ele perguntou para mim: você chamou Manuel da Nóbrega? E eu entrei em pânico, porque eu tinha acabado de fazer o procedimento no Manuel da Nóbrega. Aí eu fui olhar se tinham 2 Manuéis de Nóbrega e não, só tinha um. Só pode confirmar seu nome? Aí ele pegou a identidade e confirmou para mim que era o Manuel de Nóbrega. Eu pedi para que ele aguardasse um pouquinho, disfarçadamente, e fui atrás do Manuel de Nóbrega 01. Senhor, qual é o seu nome? Pedro Henrique. Mas, senhor, eu chamei Manuel de Nóbrega. Ah, mas não está todo mundo aqui para fazer exame? Ah, estava demorando muito quando você chamou e ele não respondeu. Eu fui para poder fazer logo o meu. Estou com fome, quero ir para casa. Na hora, a sua vontade é agarrar o pescocinho dele e fazer creque-creque. E você pensa: nossa, mas como é que é burro? Ele não sabe que não é a mesma coisa? Não, ele não sabe que não é a mesma coisa, ele não faz nem ideia. Às vezes ele não sabe nem qual é o dele. Você pergunta para fazer exame de quê, ele não sabe. Vai fazer o quê? Operou o quê? O paciente não sabe dizer o que operou. Se ele tiver uma cicatriz visível, ele mostra para você a cicatriz, mas às vezes ele não sabe nem dizer para você o que ele operou, quando, por quê, não sabe. As pessoas não têm o hábito de saber detalhes sobre os procedimentos. Uma ou outra sabe, mas a maioria não se prende nesses detalhes. Ah, mas foi ele que atendeu quando eu chamei o paciente. O erro foi dele, não, o erro foi meu. Eu tinha que ter feito a conferência, eu tinha que ter tido certeza. Se eu estivesse preparando esse paciente para o centro cirúrgico, eu nem sequer conferi se ele era mesmo quem eu estava chamando. O erro é meu. Eu que estou executando o procedimento. Eu é que tenho que zelar pelo meu procedimento, não o paciente. Tá? Então, às vezes é uma falha pequena e às vezes é uma falha grande. Todas elas baseadas na forma com que eu executo as minhas funções. Às vezes são coisas que foram falta de atenção, que se eu executasse de forma mais prudente, elas não teriam acontecido. E tem os outros fatores também, que ocorrem devido à falha em equipamentos, em fatores além do meu controle e por aí vai, tá? Tem casos e casos. Há diversas críticas a essa forma de regulamentação da ética.
principalmente em virtude das normas imporem unilateralmente obrigações aos pacientes e também porque muitas vezes fornecem justificativas à ação dos profissionais quando contradizem decisões autônomas com relação à saúde dos pacientes. Como, por exemplo, podem-se citar a norma da ética dos médicos que orienta o profissional a informar ao paciente, mas exclui esse dever quando a informação passa a critério do próprio médico causar danos e prejuízos psicológicos ao paciente. Então, a gente vai ter situações em que a gente vai ter o respeito do sigilo médico ao paciente, né? E também a gente tem situações em que a forma com que as informações são passadas para o paciente são tão devastadoras que o paciente fica totalmente sem chão. Então, assim, o médico precisa ser bem lúcido quando for passar determinadas orientações ao paciente. Ok, acho válido, acho até bom que não minta para o paciente. Mas ele pode ser sensível, ele pode ser apático, ele pode ser delicado ao falar, ele não precisa ser cruel, não precisa, tem que falar, tá morrendo mesmo, e aí, eu vou ficar maquiando? Também não é assim que funciona, né? A leitura dos códigos de ética vigente mostra o tratamento de questões que fogem de uma real reflexão ética, estabelecendo regras de bom relacionamento e etiqueta de interesse meramente corporativo. Seus conteúdos nem esgotam nem expressam todas as importantes questões e dilemas éticos apresentados no desempenho cotidiano das atividades da saúde. Todavia, deve-se ressaltar que códigos elaborados na última década no exterior e no Brasil começam a dar destaque à vontade autônoma dos pacientes e aos direitos humanos, diferenciando-se dos anteriores, onde prevaleciam posturas mais paternalistas e autoritárias. A gente tem todos os questionamentos atuais sendo discutidos de forma mais aberta, né? A gente tem acesso a muito mais informação do que a gente tinha anteriormente, então a gente pode conversar de forma mais clara sobre os assuntos, né? E agora a gente visa bem mais o direito do paciente, não é mais uma via de mão única, né? Direitos e deveres de ambos os lados, vindo do profissional e vindo do paciente. Então a gente tem uma troca muito mais saudável atualmente, mas a gente tem que fazer bom uso de toda essa coletividade que a gente tem acesso atualmente, né? É bom, tem que ser bem utilizado. Aí eu tenho as nossas referências aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até o nosso próximo encontro.